Olá, boa tarde. O Paginão está começando e confira agora os destaques para esta terça-feira no Brasil e no mundo. Voluntários recebem imigrantes afetados por decreto de Trump. Eleições presidenciais esquentam na França e Ronaldinho Gaúcho volta ao Barcelona como embaixador do clube. Você acompanha essas e outras informações agora no Paginão. Nós começamos essa edição falando sobre o polêmico decreto anti-imigração de Donald Trump. Um tribunal de apelações americano rejeitou o pedido do governo de Trump de restaurar imediatamente o decreto. Voluntários e advogados foram ao aeroporto para receber passageiros vindos de 7 países muçulmanos que haviam sido vetados. Companhias aéreas voltaram a transportar passageiros vindos de 7 países muçulmanos cuja entrada nos Estados Unidos havia sido vetada com o decreto anti-imigração assinado pelo presidente Donald Trump. Voluntários e advogados compareceram ao aeroporto de Nova York para receber e acompanhar os viajantes que desembarcaram. Eu fiquei muito motivada com a decisão. Apesar desta loucura não ter acabado, pelo menos voltamos a um momento positivo de racionalidade e isso é animador. Um tribunal de apelações americano rejeitou o pedido do governo de Trump de restaurar imediatamente o decreto anti-imigração bloqueado por uma corte federal. O Departamento de Justiça recorreu da decisão de um juiz federal de bloquear a aplicação do decreto assinado há 8 dias por Trump. Após a decisão do Tribunal de Apelações, mantém-se suspensa a aplicação que proibia a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. O presidente americano comentou em sua conta no Twitter que a decisão é terrível e agora muita gente má e perigosa pode entrar no país. E o presidente Trump deu uma polêmica entrevista à Fox News em que convidou os que qualificam o presidente russo de assassino a moderar essa opinião. Em Nova York, grupos de manifestantes fizeram atos a favor e contra Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que respeita o seu homólogo russo, Vladimir Putin. Ele disse que se a Rússia ajuda os Estados Unidos a combater o terrorismo islâmico ao redor do mundo, é uma coisa boa. O presidente americano causou polêmica quando questionado sobre os supostos vínculos de Putin com o assassinato de jornalistas e dissidentes. Segundo ele, os Estados Unidos têm muitos assassinos e não são um país tão inocente. A declaração gerou uma onda de críticas nas redes sociais, na imprensa e no próprio Partido Republicano. Nas ruas, manifestantes a favor e contra o presidente americano protestaram em lados opostos em frente ao Trump Tower, em Nova York. Os grupos rivais carregavam faixas e cartazes e gritavam palavras de ordem. Nós temos que mudar o país. Tivemos 8 anos de desastre, 8 anos em que fomos puxados para baixo. Está na hora de devolver a grandeza ao país e é por isso que estamos aqui para apoiar o presidente Trump. Ele é um racista, um fanático, um machista e ele não tem experiência para comandar este país. Não é normal e os loucos do outro lado não têm ideia do que estão gritando. É nojento. Esta foi uma das primeiras manifestações a favor de Trump desde que ele assumiu a presidência no dia 20 de janeiro. E milhares de manifestantes protestaram em Londres, Paris e Berlim contra Trump. O principal alvo dos protestos foi o decreto anti-imigração. Milhares de pessoas se manifestaram em Londres, Paris e Berlim contra o decreto anti-imigração de Donald Trump. Na capital da Inglaterra, eles se concentraram diante da embaixada americana, convocados por várias organizações racistas, pacifistas ou anti-austeridades. Depois marcharam em direção a Trafalgar Square com cartazes que diziam não ao racismo, não a Trump, Trump no lixo e ele está mentindo. Os organizadores também denunciam o que chamam de conivência da primeira-ministra Theresa May com o bilionário americano e seu convite para que ele visite o Reino Unido neste ano. Vamos garantir que se a nossa primeira-ministra continuar a deixar a porta aberta para que Donald Trump venha à Grã-Bretanha, nós seremos centenas de milhares. Nós vamos paralisar Londres no dia de sua visita. Vamos tornar impossível a sua visita oficial.
Em Berlim, cerca de 1.200 pessoas, segundo a polícia, se reuniram em frente ao portão de Brandesburgo para protestar contra o decreto anti-imigração. Em Paris também houve manifestação. Uma multidão carregando cartazes e gritando palavras de ordem se encontrou na Praça do Trocadeiro e marchou perto da Torre Eiffel em protesto contra o presidente dos Estados Unidos. Mais de 1,8 milhão de pessoas assinaram uma petição online para que a visita de Trump, que será debatida pelo parlamento em 20 de fevereiro, não seja considerada oficial. E uma mudança de lei na Rússia deve amenizar a punição para violência doméstica de prisão para multa. A decisão desagradou grupos de direitos e vítimas e acendeu um incomum debate em um país onde muitos veem a violência em casa como uma regra. Alexandra conhece bem o trauma da violência doméstica na Rússia. Ela sofreu anos de abuso físico e psicológico nas mãos de seu pai. E relembra que ele sempre batia em sua cabeça, mas uma vez foi com tanta força que parecia uma bola de ping-pong pelo quarto. Em 2015, 7.500 mulheres morreram de violência doméstica na Rússia, de acordo com um grupo de direitos. Mas este mês, uma nova lei está sendo preparada para amenizar a punição atual contra a violência doméstica, de um período de prisão para multa. E os agressores só enfrentarão acusações criminais se reincindirem dentro de um ano. A presidente do Conselho da Federação da Rússia, Valentina Matvienko, diz que as consequências para os abusadores ainda são bastante graves. Uma multa de 5.000 a 30.000 rublos, ou a possibilidade de prisão por 5 a 15 dias ou serviço comunitário. A lei causou um debate acalorado em um país onde muitos veem a violência em casa como norma. De acordo com o relatório oficial, 1 em cada 5 mulheres russas sofreu violência física de um parceiro. E na opinião de Irina Matvienko, que é a coordenadora da linha telefônica de mulheres abusadas, este é um passo para trás, porque novamente as mulheres ficaram sem proteção. E assim como as crianças também. De alguma forma, segundo ela, é difícil para a sociedade entender que a mulher que enfrenta a violência doméstica é completamente desamparada. Alexandra não tem mais nenhum contato com seu pai, mas ainda sofre de depressão e pesadelos. Uma lista de sofrimentos que deve ganhar mais um item com a nova lei. E você confere a seguir: eleições presidenciais esquentam na França e ainda Ronaldinho Gaúcho volta ao Barcelona como embaixador do clube. O Página 1 volta em instantes. O Página 1 está de volta e vamos às notícias internacionais. Os candidatos à presidência da França lançaram oficialmente as suas campanhas. Segundo pesquisas, a líder de extrema-direita, Marine Le Pen, deverá enfrentar o jovem candidato de centro-esquerda, Emmanuel Macron, no segundo turno, dia 7 de maio. Marine Le Pen, candidata do Partido Frente Nacional à presidência da França, deu início à sua campanha na cidade de Lyon. A líder de extrema-direita exaltou seu patriotismo diante do que chama de 2 totalitarismos, econômico e religioso, e se colocou contra o que considerou a direita e a esquerda do dinheiro. Ela também atacou a imigração massiva, a globalização e o fundamentalismo islâmico. Depois de décadas de erros e de covardia, de falsas alternâncias feitas de abandono, de descuidos, estamos agora na encruzilhada. Marine Le Pen lidera as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno das eleições em 23 de abril. O comício do candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, foi marcado por uma novidade tecnológica. Enquanto falava em Lyon, sua imagem era projetada ao vivo na forma de um holograma em outra cidade. O significado que minha candidatura carrega é essa intransigência. Não é uma dureza, ao contrário, é ser exigente. Não posso ser de outro jeito, já que vocês são assim, eu sou o representante de vocês. Sou o representante das pessoas que não são submissas, que não levam desaforo para casa. Benoît Hamon, também de esquerda e à frente de Mélenchon nas pesquisas, teve sua candidatura lançada oficialmente neste domingo pelo Partido Socialista. Já o centrista Emmanuel Macron, um dos candidatos que mais avançam nas pesquisas, se definiu no sábado como progressista em um comício em Lyon. Desde o escândalo que afeta a candidatura do conservador de direita François Fillon, até agora considerado favorito, as pesquisas prevêem um duelo entre Marine Le Pen e Macron no segundo turno. E a União Europeia adotou em Malta seu plano para bloquear a rota migratória do Mediterrâneo Central, que se tornou o principal itinerário rumo à Europa. No entanto, em Malta, os líderes também pediram uma união frente ao presidente americano Donald Trump.
A cúpula de líderes europeus em Malta se concentrou na crise migratória no continente. Os líderes aprovaram um polêmico plano para treinar a guarda costeira da Líbia e reduzir a migração ilegal do país africano pelo Mediterrâneo. Chefes de Estado expressaram interesse em trabalhar com o presidente americano Donald Trump. O que importa é a solidariedade no seio da União Europeia. Não é imaginar qualquer proteção de fora. Ela existe através da Aliança Transatlântica, mas não pode ser a única maneira possível. O que eu disse, como muitos outros, é que nós estamos trabalhando com base em nossos valores compartilhados e estamos buscando a cooperação transatlântica. Há áreas em que estamos de acordo, por exemplo, na luta internacional contra o terrorismo, e haverá áreas em que não vamos concordar. Os líderes da União Europeia vão se reunir novamente em 25 de março em Roma para o 60º aniversário de criação do bloco. E um indiano de 34 anos, originário de uma região de maioria muçulmana, deixou seu país fugindo da perseguição política e religiosa. Depois do sofrimento para alcançar o sonho americano, ele vive e trabalha com a família de sua irmã em Seattle, mas segue enfrentando dificuldades e incertezas. Butta Singh visitou mais uma vez a corte migratória no centro de Seattle. Este indiano de 34 anos finalmente conseguiu agendar uma entrevista para o julgamento de seu pedido de asilo nos Estados Unidos. A data é 8 de outubro de 2020. Singh deixou seu país em 2013, fugindo da perseguição política e religiosa. A sua viagem de 10 semanas o levou à Europa e à América Central, onde conheceu o sofrimento dos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira sul. Butta Singh, requerente de asilo, relembra que andou de caminhão, de ônibus, de barco e até a pé. Foi muito difícil para ela. Às vezes, passava 2 ou 3 dias sem ter o que comer. 3 semanas depois de chegar à fronteira americana, Singh passou pela entrevista de asilo em El Paso, no Texas. Mas um juiz local negou a liberdade e as apelações contra a deportação. Foi então que o imigrante vegetariano, de acordo com a sua fé, começou uma greve de fome que duraria 9 dias, junto com dezenas de conterrâneos também detidos. Butta Singh questiona a própria vida. Com medo do que vai ser, chora, reza, reflete como será agora que deixou seu país, sua família, seus pais, porque a sua vida aqui não é boa. Quando o consulado indiano em Houston assumiu o caso, Singh pode ser transferido para Seattle, onde vive e trabalha atualmente com a família de sua irmã. Com o sistema migratório nos Estados Unidos mudando constantemente, Singh está consciente do risco e de que seu asilo seja negado, mas também a esperança em que sua longa viagem ao sonho americano termine logo. E agora vamos falar de futebol. Ronaldinho Gaúcho assinou um contrato para ser o novo embaixador do Barcelona. Ele vai disputar partidas e participar de eventos para divulgar a marca do clube Tacalão. O craque Ronaldinho Gaúcho assinou seu segundo contrato com o Barcelona, mas desta vez como embaixador do clube. O ex-melhor jogador do mundo vai fazer parte do projeto Legends, um time que reúne ex-jogadores que vão contribuir para a globalização da marca Barça, jogando partidas ao redor do mundo. Em espanhol, o craque falou sobre sua nova fase da vida. Estou muito feliz, minha família e meus amigos estão muito contentes também. Nem encontro palavras para agradecer ao Barcelona, à diretoria e a todos que me convidaram. E agora vou procurar fazer o meu melhor para levar o nome do Barcelona cada vez mais longe. Segundo um comunicado, Ronaldinho Gaúcho, de 36 anos, também vai participar de treinos e eventos institucionais. Durante os 5 anos em que defendeu a camisa do clube, o craque brasileiro venceu 2 campeonatos espanhóis, a Liga dos Campeões 2005-2006 e marcou 91 gols em 198 jogos. O Página 1 fica por aqui. Eu encontro você amanhã ao 12:30. Tchau, tchau.